Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem e seguros. Bom, vamos começar, né? Primeiro eu queria dizer que alguns alunos pediram para mim, falaram que o áudio do vídeo estava um pouco baixo, então eu fiz algumas modificações aqui e eu espero que o áudio esteja um pouco melhor. Assim, fico contando com o retorno de vocês. Caso ainda não tenha ficado bom, eu vou seguir mexendo para que fique com a melhor qualidade possível. E aproveitando, eu queria dizer que nossas atividades elas estão centralizadas no Google Classroom, ferramenta principal dessa disciplina, mas que eu continuo à disposição por e-mail e pelas outras formas de contato que nós já discutimos no nosso primeiro encontro síncrono. Bom, hoje a gente vai seguir com um cálculo que foi sugerido, né, que é o cálculo da média de cosseno ao quadrado de ômega t. Esse cálculo é bastante interessante porque nos faz revisitar algumas ideias de trigonometria, cálculo diferencial integral. Então eu achei um exercício excelente, bastante oportuno, né, pro momento. E ainda porque eu peguei vários livros e os vários livros que eu peguei, eles simplesmente indicam que isso pode ser visto a partir dessa identidade de que cosseno ao quadrado de ômega t é igual a seno ao quadrado de ômega t, e simplesmente indicam essa identidade e toca a vida para frente. Eu não encontrei essa demonstração nos livros que são sugeridos, né, os livros tradicionais. Então, eu achei que era oportuno a gente pegar e fazer essa continha. Então, eu escolhi uma situação que é a mais geral possível, né, para a gente fazer esse cálculo, de maneira que a gente possa expandir ela para outros casos que possam ser de interesse. Então, pela definição lá de média no cálculo diferencial e integral, a gente vai ter que o cosseno, né, a média do cosseno ao quadrado de ômega t, ele vai ser 1 sobre o período, dentro do intervalo de um período completo aqui, né, t e t mais t minúsculo mais t maiúsculo. E aqui eu só coloquei esse t' e dt' simplesmente para ter uma variável diferente aqui na hora que for fazer a substituição desses limites de integração. Então, a primeira relação pelo qual partir, aqui ainda vale salientar que pode ser que exista maneiras bem mais simples de fazer esse cálculo, mas eu decidi fazer por esse caminho porque eu acreditei que era o caminho que a gente poderia revisar a maior quantidade de conteúdos. Então, lá no ensino médio, a gente tem as relações do seno e do cosseno de uma soma, né, de ângulos. Seno de A mais B igual a seno de A cosseno B mais cosseno B seno A. Tem até algumas frasezinhas que os cursinhos preparatórios gostam bastante de utilizar para decorar essas relações, né? No caso do cosseno A mais cosseno B igual a cosseno B menos seno A seno B. E, obviamente, a gente pode calcular a tangente, né, de A mais B como sendo o seno dividido pelo cosseno. E a hora que a gente faz essas substituições, a gente encontra a equação 4. Se a gente considerar A igual a B, a gente acaba chegando em alguns resultados particulares, né? Por exemplo, seno de 2A, que a gente só substituiu o valor no lugar de B, a gente colocou A, né? A gente vai ficar com seno de 2A igual a 2 seno de A cosseno de A. A mesma coisa pode ser feita para o cosseno de 2A. Aqui vai ficar cosseno quadrado de A menos seno quadrado de A. E a mesma coisa para a tangente. E assim a gente pode seguir, né, com a equação 8, essa que eu estou marcando aqui com o mouse,
e manipular ela, né, trocar a posição e empregar cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A, essa relação é igual a 1, ou seja, substituir isolando os valores a fim de encontrar ainda outras identidades trigonométricas, como por exemplo cosseno de 2A igual a 2 cosseno ao quadrado de A menos 1, ou ainda fazer a substituição a fim de obter não em função do cosseno, mas obter a resposta em função do seno. Então, simplesmente isolou, né? Isolou e substituiu, em vez de substituir seno ao quadrado de A igual a 1 menos cosseno ao quadrado de A, o que faz é escrever cosseno ao quadrado de A igual a 1 menos seno ao quadrado de A. Então, o que a gente faz é reservar essas expressões e partir para a equação que vai realmente nos interessar, que é essa aqui, ó, partindo da equação 8, cosseno de 2A igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Se a gente substituir no lugar de cosseno ao quadrado de A, se a gente substituir 1 menos seno ao quadrado de A, a gente vai ter menos seno com menos seno, dá esse menos 2 seno que aparece aqui. Cosseno de 2A, então, vai ser 2 cosseno de A menos 1. A hora que a gente rearranja essa expressão, né? Passo 1 para o outro lado da igualdade e passo 2 dividindo do outro lado da igualdade, a gente alcança a equação 22, que é a nossa equação de interesse de partida, a fim de fazer uma substituição aqui na equação 23, que nada mais é do que a própria equação 1 apresentada. Então, até aqui eu acredito que revisão básica e um pouquinho de manipulação. Então, vamos seguir, né? Se a gente, então, no lugar do cosseno de ômega t' dt', aqui no lugar de cosseno ao quadrado de ômega t', fazer essa substituição de cosseno ao quadrado de A, né? Na mesma forma aqui, onde aqui no lugar de A a gente vai colocar ômega t'. Então a gente vai poder, aqui é simplesmente uma substituição do valor, né? Então a gente já aproveitou a propriedade linear do operador integral, né? Tirou o meio para fora e ficou só com 1 mais cosseno de 2 ômega t' dt'. Aqui vale lembrar, alguns alunos pediram para mim por e-mail como é que funciona o que aconteceu aqui, né, do passo da equação 24 para a equação 25. Aqui o que a gente tem na verdade uma antiderivada, né, a gente usa antiderivada para resolver essa integral. Então, para esses alunos, o que eu fiz foi disponibilizar uma tabela de fórmulas de integrais. Então, caso alguém queira também, basta solicitar que eu envie essa tabela de integrais para vocês, ou relembra, né, dos conceitos de integração aqui, né, lá do cálculo 1. Então, a gente chama de antiderivada, né, porque quando for derivada essa equação que a gente tem aqui, ela vai retornar a equação anterior, né, antes desse integral aqui. Então, só para dar um exemplo, né, dt' derivado por t' derivado por dt, isso aqui vai ser dt' por dt', isso aqui dá 1, que recupera esse 1 aqui, né? E o seno, a derivada do seno, ela é o cosseno mais o cosseno. Lembrando que a derivada do cosseno é menos o seno. E aí, claro, né, a hora que a gente deriva, a gente vai acabar
tendo aqui cosseno, e aí a gente tem que derivar o que está no argumento aqui, né? Uma regrinha da cadeia, onde vai cair esse 2dt do lado de cá, e a hora que faz essa derivada, então vai chegar nessa equação de novo. Então, se tiver problemas, dá uma revisada em conceito de como que integra essas funções trigonométricas e conceito de antiderivada. Quem persistir com as dúvidas, por favor, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma aula síncrona e então resolver problemas de cálculo 1 para pegar traquejo, caso seja necessário. Eu estou considerando que não vai ser necessário. Então, aqui na antiderivada, o que a gente faz é substituir, né, os limites de integração, né? Então, vai ficar aqui no lugar de t', vai ficar t mais t, t minúsculo mais t maiúsculo, está aqui a substituição, menos a substituição desse limite inferior aqui. Então, t minúsculo mais t maiúsculo menos t. E a mesma coisa a gente acabou fazendo para segundo termo da antiderivada. Então, aqui sobrou esse 2t, a gente já, 1 sobre 2 ômega a gente já deixou em evidência. Bom, aqui é onde eu acredito que muitos de vocês que estivessem resolvendo esse problema poderiam acabar enroscando e acabar não conseguindo seguir daqui diante, né? Em geral, tem uma passagenzinha aí que acaba sendo importante enfatizar e que é a sacada, que permite dar prosseguimento com mais facilidade, na minha opinião. Aqui é uma sacadinha porque inicialmente, sem o traquejo, essa manipulação matemática não é muito óbvia, mas depois ela pode acabar se tornando um pouco óbvia. Quanto mais a gente vai reproduzindo alguns cálculos, mais malícia, mais habilidade, mais traquejo a gente vai ganhando em relação a eles. Tá? Piadinha para descontrair. Para quem não tem muita familiaridade com o inglês, então, supostamente, que está escrito aqui, então um milagre acontece, né? E o colega está dizendo que ele acredita que ele precisa ser mais explícito nesses dois passos. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai ser um pouquinho mais explícito para mostrar como que a sacadinha funciona nesse passo da integração. Bom, a primeira coisa é assim, a equação 27, se vocês olharem para ela é simplesmente a equação 26 com o t aqui, né? A gente tem um t menos um t minúsculo menos um t minúsculo, acaba sobrando só o t. Então, foi isso que aconteceu, sobrou só o t e o resto continua igual. Exatamente. Então, qual que é a sacada que a gente vai usar aqui? É entender que seno de 2 ômega-t é igual a seno de ômega-t mais ômega-t. Então, no lugar que tem 2 ômega aí, né, o 2 ômega-t, a gente vai abrir essa brincadeirinha, né? E uma das ideias é somar e subtrair ômega-t. Aí você vai falar assim, mas por que você está somando e subtraindo isso? Porque, na verdade, a hora que eu fizer essa brincadeira, eu devo encontrar uma relação matemática da soma de arcos, né, para funções trigonométricas. E é isso que eu estou buscando com essa brincadeira. Então, o que a gente faz aqui é aplicar a distributiva, né? Para escrever, deixar tudo explícito o que está tendo, né? Então, aqui t, 1 dividido por 2 ômega. Então, aqui ficou 2 seno de ômega t minúsculo. Vamos tratar só o que está dentro do parênteses, né? 2 ômega t minúsculo mais 2 ômega t maiúsculo mais ômega t, que foi o que eu falei que eu ia somar, menos ômega t, que foi o que eu falei que eu ia subtrair. Então a gente foi lá, somou, subtraiu. Uma vez que eu somei e subtraí um mesmo valor, eu não alterei
o valor dessa minha função, né, desse meu seno. Continua sendo a mesma coisa. Só uma manipulação matemática para conseguir resolver esse integral. E eu vou aplicar a mesma coisa aqui para o primeiro, segundo, para o terceiro termo, que é esse seno de 2 ômega-t. Então, é simplesmente o seno de 2 ômega-t mais t minúsculo no primeiro caso, mais ômega-t maiúsculo, menos ômega-t maiúsculo, que foi o que eu acabei somando e subtraindo no seno anterior. Assim, então, eu vou acabar tendo, né, esse t, esse ômega-t, esse menos ômega-t, eu posso subtrair ele desse 2 ômega-t, a fim de ficar com 2 ômega-t minúsculo. Eu espero que vocês estejam vendo meu mouse. Aqui na gravação está aparecendo. Então é 2 ômega-t minúsculo mais ômega-t maiúsculo mais ômega-t maiúsculo. O menos ômega-t minúsculo operou ali no ômega-t. E aqui do outro lado, a gente acaba, no termo seguinte, a gente acaba ficando a mesma coisa. Você vai falar, mas você somou, subtraiu, acabou não mudando nada? Mais ou menos, né? Existe uma mudançazinha relativamente sutil. Bom, vamos fazer uma soma para ver como que a gente pode identificar esse caso aqui. Se a gente recordar que seno de A mais B é igual a seno de A cosseno de B mais seno B cosseno de A, se eu aplicar a relação de subtração, né, seno de A menos B vai ser igual a seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. E se eu subtrair seno de A mais B menos seno de A mais B, eu vou acabar ficando, né, com seno de A mais B menos seno de A menos B igual a 2 seno de B cosseno de A. Mas para que eu estou querendo tanto A, B, A? Que coisa é essa? É porque eu posso chamar 2 ômega-t minúsculo mais ômega-t maiúsculo de A e o ômega-t de B. E aí percebam que no primeiro termo eu tenho seno do que seria supostamente A mais B somados, e no segundo, seno de A menos B com a subtração aqui. Ou seja, a gente acaba chegando numa situação em que toda essa expressão aqui depois do T maiúsculo, dentro dos parênteses, das chaves, dentro das chaves, tudo que está depois aqui do T maiúsculo, ele pode ser substituído por 2 seno de B cosseno de A, que aqui é simplesmente retomando, então, que vai acabar levando a gente à equação 33, né? Então, a gente ficou 2 seno de B cosseno de A. Então, 2 cosseno, 2 seno de B, seno de B cosseno de A, aqui, seno de B cosseno de A, 2 seno de B cosseno de A, ok? Esse 2 vai com o 2 que estava aqui no denominador, né? 2 dividido por 2 dá 1. E então a gente acaba chegando nessa expressão. A hora que a gente toma o período como 2π dividido por ômega, né? Ao fazer essa substituição, a gente acaba tendo uma simplificação na nossa expressão, né? Então aqui a gente pegou esse último t e fez essa substituição, acabou resultando aqui com 2π. Opa, mas vamos lembrar o seguinte, o cosseno, a função cosseno, ela tem um período de 2π. Isso significa o quê? Que toda vez que eu somo 2π
ao meu arco, eu volto ao mesmo ponto, né? Por causa das propriedades do círculo. Então, isso significa que cosseno de 2 ômega t minúsculo mais 2π, pela periodicidade da função cosseno, ele é o cosseno de 2 ômega t. O primeiro termo a gente mantém aqui, né? Aqui a gente, vocês podem, aqui a gente acaba encontrando uma função que é bem usada nos livros de engenharia, em alguns livros de física, né? Que eu simplesmente coloquei aqui para a gente relembrar. Todavia, a gente não precisa dela. A gente pode simplesmente continuar trabalhando aqui na equação 38, onde a gente vai ficar com seno de 2π ômega dividido por ômega. Então, aqui, né, simplifica, né, ômega por ômega dá 1, isso aqui dá seno de 2π. Seno de 2π é igual ao seno de 0 é igual a 0, e isso significa que todo esse segundo termo da expressão é igual a 0, então isso resulta que o meu cosseno ao quadrado de ômega t minúsculo, a média desse valor, vai ser igual a meio. Então, eu acredito, vocês devem ter visto, né? Eu detalhei bastante as contas, por isso que eu tentei ser bem rápido aqui. E eu vou ser honesto, é um tipo de exercício que eu gosto muito de resolver, porque me faz recordar de algumas expressões, você fica buscando, soma aqui, subtrai ali e tal, para conseguir resolver o problema da integral. Então, para mim, é uma coisa que me dá contentamento, um passatempo que me causa sensações de alegria no final. E ainda assim, por esse caminho, eu acredito que a gente conseguiu revisar, né, vários manipulações de relações trigonométricas e relações trigonométricas e alguns rudimentos de cálculo integral. E assim eu acho que esse é um momento bastante oportuno, né? Já que a gente vai estar usando em corrente alternada, sempre vai ter função seno, cosseno aplicada, vai ter cosseno ao quadrado e coisas desse tipo, seno ao quadrado. Então eu acredito que é bastante oportuno nesse momento vocês aproveitarem esse tempo, revisarem esses conceitos, revisarem conceitos de cálculo 1. Bom, então o que eu tinha preparado é isso. De novo, eu espero que o áudio tenha ficado bem melhor. Se não, eu sigo tentando fazer o melhor possível para vocês, me coloco à disposição e até a próxima. Tchau, tchau.